O culto imperial e o título de Pontífice Máximo. A prática do culto imperial foi ressuscitada por Tito, e então seu pai Vespasiano foi deificado. A partir daí, iniciou-se a construção de 2 templos, um para Tito e outro para Vespasiano, os quais foram completados durante o reinado de Domiciano. Quando Tito morreu em setembro de 81 d.C., ele foi sucedido por Domiciano, que logo ao assumir o poder, deificou seu irmão. Na Roma antiga, quando o imperador falecia, se ele fosse considerado digno de honra, poderia transformar-se em uma divindade, divus, através de uma cerimônia de apoteose, concedida pelo Senado. Inicialmente, um imperador apenas poderia ser deificado, após a sua morte, mas Calígula, Cláudio, Nero, e outros nomes, declararam-se deuses ainda em vida, de maneira que existiam templos e rituais, que lhes prestavam culto. Aqui vemos até onde pode chegar a arrogância dos homens, que tolamente intitulavam-se de divinos, ou de filhos dos deuses. Porém, o destino deles foi igual ao de todos os outros, já que não conseguiram evitar a morte, e acabaram se transformando em mero pó. E assim, seus pensamentos arrogantes pereceram juntamente com seus corpos, e as suas supostas naturezas divinas foram aniquiladas pelo simples poder do tempo. O primeiro romano célebre a ser considerado um deus foi Júlio César, que morreu em 44 a.C., e então ele foi deificado 4 anos depois, em 40 a.C. Contudo, o culto imperial foi introduzido em Roma, no início do governo de Augusto, o filho adotivo de Júlio César. Além disso, Augusto restaurou templos, recriou sacerdócios e reviveu cerimônias religiosas antigas. Em 12 a.C., Augusto se autoproclamou Pontífice Máximo, Pontifex Maximus, sendo o mais alto cargo da religião romana, e assim ele passou a comandar as práticas religiosas do Estado. Em 2 a.C., Augusto recebeu o título de pai da pátria, Pater Patriae, confirmando a sua autoridade sobre a sociedade romana, um fato que teve grande importância no desenvolvimento do culto imperial. Por volta do século IV d.C., o título de Pontífice Máximo foi sendo deixado de lado, por causa do cristianismo, já que ele remetia ao paganismo. Entretanto, ele logo ressurgiria, através da Igreja Católica, se transformando em um título papal. Para entendermos melhor sobre isso, vejamos o seguinte. O título pontífice é uma palavra latina que equivale a sumo sacerdote, e isso pode ser observado em outras línguas. O termo equivalente em grego foi usado no texto da Septuaginta, e posteriormente, ela foi traduzida para o latim, a qual foi chamada de Vulgata. O termo pontífice passou a ser usado pela Igreja Católica após o século XI d.C., onde referia-se aos papas, ou seja, eles intitulavam-se de sumos sacerdotes, um privilégio que pertence somente a Yeshua, o Filho de Deus, depois de sua vitória sobre a morte. Vejamos agora um pouco da numismática papal. Papa Inocêncio XII, ano de 1695. Nesta, e em muitas outras moedas e medalhas papais, podemos ver o título de Pontífice Máximo. O título de Pontífice Máximo tornou-se uma honra para os papas no século XV, durante o Renascimento, um movimento que envolvia conceitos culturais, religiosos e filosóficos. O Renascimento exaltava grandemente o homem, e o colocava no centro do universo. Atualmente, o título de Pontífice Máximo é usado exclusivamente pelo Papa, Summus Pontifex Ecclesiae Universalis, Sumo Pontífice da Igreja Católica. O Papa intitula-se o Sumo Sacerdote, e o mediador entre Deus e o homem. Entretanto, esse título somente pode ser referido a Yeshua, já que o líder católico não possui nenhuma autoridade real, mas somente uma ilusória, pois as Escrituras nos ensinam o seguinte: porquanto há um só Deus, e um só mediador, entre Deus e os homens, Yeshua HaMashiach, homem,
o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário, e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Hebreus capítulo 8, versículos 1 e 2. Aqui vemos que a autoridade de mediação, insinuada pelo Papa, é totalmente nula, e que somente Yeshua tem esse direito, pois o Salvador é o único mediador entre Deus e o homem. E dessa forma não existe a necessidade de um sumo sacerdote terreno. Outro ponto a se notar é que o culto imperial e o papado são muito semelhantes, pois inicialmente, um imperador apenas era deificado após a sua morte, e isso também ocorreu com os papas e os santos católicos, que tornaram-se uma fonte de adoração. Estátua de João Paulo II, no Aqueduto de São Sebastião, em Coimbra, Portugal. João Paulo II foi canonizado em 27 de abril de 2014, e assim ele foi transformado em um santo pela Igreja Católica, digno de oração e veneração. Este é apenas um exemplo da semelhança entre o culto imperial da Roma antiga e a doutrina católica. Pois poderíamos fazer uns 100 vídeos apenas sobre as coincidências entre o paganismo romano e a Igreja Católica.